Qualquer coisa, liga o microfone, pede aí uma parada, alguma coisa que a gente para aqui e dá um jeito. Pessoal, o título da nossa apresentação hoje é Tudo Junto e Misturado, a metagenômica no estudo de comunidades microbianas. Muitos de vocês com certeza já sabem o que é uma metagenômica, alguns provavelmente não, e aí a gente vai falar assim, o que é uma metagenômica, né? Todos os slides estão em inglês, alguns alunos nossos, eles são estrangeiros, né? E é o padrãozinho que geralmente eu sigo. Então, qualquer dúvida em termo, alguma coisa, no final a gente mata. Bem, genômica, acho que para vocês que são alunos já de pós-graduação, todo mundo está bem conhecido, é o estudo de um conjunto, né, de moléculas de DNA de uma única linhagem. Então, quando a gente trabalha com uma bactéria isolada e estuda o genoma daquela bactéria, a gente está falando de genômica. E a metagenômica nada mais é do que este conceito transposto para um esquema de comunidades. Então, quando a gente estiver falando de um conjunto de micro-organismos juntos, no qual a gente estuda aquele DNA deles todos ao mesmo tempo, sem separar um de cada, né? Então, por exemplo, quando eu extraio o DNA de uma amostra de intestino humano, por exemplo, ou quando eu extraio uma amostra de solo ou de água, enfim, ou de uma secreção de algum doente. Toda vez que eu extraio o DNA de toda aquela amostra composta, naquela amostra a gente não tem apenas uma bactéria isolada, mas a gente tem um conjunto, e aí a gente não tem um genoma, a gente tem um metagenoma, né? E é uma ferramenta que tem crescido bastante, ela não é uma coisa que é muito antiga, na verdade ela surgiu já há algum tempo, né? Se eu não me engano, em 2004, a gente lançou o grande primeiro trabalho com metagenômica, mas a verdade é que isso começou a ser uma realidade a partir de 2006, quando a gente teve uma revolução na forma de sequenciar DNA. Nessa revolução, a gente teve o surgimento de diversas plataformas, algumas elas estão aqui organizadas mais ou menos numa lista de mais antigas para mais recentes, né? Algumas dessas, como 454, Solid, a gente nem fala mais, porque já nem se trabalha mais com isso, já acabou. Outras mais novas e coisas que estão surgindo o tempo todo. Então, a sociedade ela vivenciou um fenômeno que é a capacidade da gente de sequenciar o DNA de forma muito rápida e de grandes quantidades, e a consequência disso foi que o custo do sequenciamento caiu muito. Então, se a gente olhar esse gráfico que eu botei na tela para vocês, a gente tem aqui uma escala logarítmica, né? Então, cada vez que isso daqui passa de uma escala para outra é 10 vezes a menos. E olha o que aconteceu por volta aqui de 2007, 2008. Uma grande queda que foi continuando. E a metagenômica, de fato, ela começou a ser a realidade para a gente nesse período aqui, ó, onde a gente realmente atingiu um custo de sequenciamento muito baixo. E a gente vai entender as razões disso lá na frente, a gente vai entender que ela ainda é uma técnica muito cara, mas a gente vai entender que hoje ela é acessível para a maioria dos laboratórios com algum recurso mais considerável. A consequência de toda essa popularização, ou melhor, desse barateamento na capacidade da gente de sequenciar DNA, foi a popularização dos estudos de microbiomas. Então, quando a gente fala em estudo de microbioma, a gente está falando do estudo de uma comunidade microbiana associada a algum lugar. Isso daí pode ser qualquer coisa. Pode ser, por exemplo, o microbioma do meu teclado, pode ser o microbioma da minha boca, pode ser o microbioma de uma determinada planta, pode ser qualquer coisa onde a gente tenha uma comunidade complexa. E esses estudos de microbiomas, eles são feitos hoje em dia. Tem um bebezinho conversando com a gente aí. E tá com alguma coisa aí. Bem, gente, então vamos lá. Esses estudos de microbiomas, eles são feitos mais ou menos por duas abordagens hoje. Então, quando a gente vai avaliar uma comunidade microbiana por uma técnica que não depende de cultivo, hoje em dia é mais comum a gente utilizar ou uma abordagem que a gente chama de amplicon sequence ou de gene específico, ou uma outra abordagem que a gente chama de shotgun ou de Whole Genome Sequencing. Essas duas abordagens, elas têm a característica de começar com uma comunidade complexa de DNA.
Então, quando eu extraio uma amostra complexa, eu vou estudar aquilo ali, eu posso fazer ou Amplicon ou Whole Genome Sequencing. O meu trabalho hoje é explicar a técnica de Whole Genome Sequencing ou de Shotgun, que é o que a gente considera realmente o metagenoma. Essa palavra metagenoma, ela é usada de uma forma indiscriminada, tem gente que usa para várias coisas diferentes, né? Não está incorreto, mas quando a gente trabalha com Amplicon, o que acontece? Eu pego essa comunidade, então vamos imaginar que cada círculo desse daqui é o genoma de uma bactéria diferente. Eu faço uma reação de PCR para selecionar um único gene, então eu amplifico esse um único gene e sequencio ele milhares de vezes. Caio, qual é a utilidade de sequenciar um único gene milhares de vezes? Porque como tem uma comunidade complexa no início desse processo, cada um desses genes vai vir de uma bactéria diferente. E aí eu consigo analisar o perfil daquela comunidade. Mas eu estou analisando um gene. E o que eu quero mostrar para vocês hoje, discutir com vocês hoje, é uma outra abordagem. Que ao invés de eu selecionar um único gene nesse processo, eu fragmento todo o genoma de todas as bactérias que estão presentes naquela amostra. Esse processo de genoma todo fragmentado, ele vai passar por um sequenciamento indiscriminado. Significa o quê? Tudo que tiver lá, a gente vai tentar sequenciar. E, obviamente, que para você cobrir toda essa variedade, a gente tem que botar muita força de sequenciamento. E, por isso, até hoje, ainda é caro, mas ficou mais acessível. Fazendo aqui um paralelo bem rápido sobre as diferenças entre o Amplicon e o Whole Genome Sequencing, né, a gente tem a seguinte situação. É muito mais barato ainda a gente fazer uma abordagem baseada em Amplicon, como, por exemplo, é muito comum a gente fazer estudos baseados no 16S rDNA de bactérias, a gente amplifica só esse gene e entende a comunidade como um todo. E por que é muito barato? Porque a cobertura de sequenciamento ela tem que ser muito menor. O que é cobertura? É quantas vezes aquilo foi sequenciado. Por exemplo, se eu tiver 100 mil sequências de DNA de um único gene, de uma amostra, legal, consigo ver aquela comunidade microbiana como um todo, mas apenas quem está lá. Como essa abordagem de Amplicon, ele passa também por uma PCR, que é uma reação de amplificação, eu só preciso de um pouquinho de DNA. Às vezes, DNA é um problema muito grande. Por exemplo, quem trabalha com amostras clínicas, normalmente está tranquilo, né? A gente consegue ali um produto biológico mais ou menos legal. Agora, imagina só quem trabalha, às vezes, com um canal dentário após um tratamento. Então, ali dentro é quase estéril. Conseguir DNA daquilo ali é muito difícil, né? Os recursos computacionais para analisar uma abordagem baseada num único gene também são mais simples. Em compensação, a quantidade de informação que a gente consegue quando a gente, ao invés de focar em um gene, focar em todo o conteúdo genômico de uma comunidade complexa, ele é absurdamente maior. Por quê? Aí eu vou estar falando de composição, mas eu também vou estar falando de caminhos metabólicos, de genes, a gente vai estar falando de processos funcionais, a gente vai estar falando de reconstrução de genomas e uma série de outras coisas que eu quero abordar de forma mais complexa com vocês. Tem uma grande discussão que fala assim, qual dessas duas técnicas ela é melhor? Qual dessas duas técnicas tem mais ou menor desvio? Qual delas representam mais a realidade, né? E muita gente fala que o sequenciamento de genoma completo ele é melhor e menos enviesado porque a gente não passa por uma reação de PCR. E toda reação de PCR seleciona apenas uma parte. Toda reação de PCR, ela direciona mais o foco para alguma coisa. Então, quando a gente está usando uma estrutura de comunidade, supondo que naquela comunidade a gente tenha 100 bactérias diferentes, normalmente a gente tem muito mais que isso, a gente vai selecionar apenas uma parte daquela comunidade, como por exemplo, 80% dela, que é quem vai ter complementariedade com aquele primer. Não existe PCR com primer universal. Isso não existe.
Já quando a gente está falando de Whole Genome Sequencing, a gente não passa por esse viés. A gente picota tudo, sequencia tudo. Tem viés? Tem. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas é principalmente na hora que a gente vai interpretar esses dados, tá bom? É importante dizer que quem quiser se aprofundar nessa comparação, a gente tem literatura abundante sobre o assunto, como, por exemplo, eu recomendo esse artigo aqui. Vocês podem tirar foto aí da tela, ou então depois pede para o Fabiano, eu vou mandar essa apresentação para ele e ele disponibiliza para vocês, tá bom? Dá uma olhada nesse artigo que ele aponta várias diferenças grandes que a gente tem quando usa uma abordagem ou outra. Mas, ok, vamos esquecer agora essa história de amplicon, vamos falar de Whole Genome Sequencing, ou de metagenoma completo. Como que esse processo funciona, né? Eu botei aqui um fluxo de trabalho mais ou menos geral, que é praticamente o que todo metagenoma faz, e eu vou mostrar para vocês que em alguns momentos aqui a gente tem capacidade de intervir, em outros não. Eu gosto muito de falar que a gente tem que ter muito cuidado quando vai iniciar um trabalho desse. Por quê? É um trabalho caro, é um trabalho, se investe dinheiro bastante nisso, é o trabalho de meses, muitas vezes, de análises das pessoas que estão aí construindo seu paper, sua dissertação, sua tese, e quando muitas vezes o início do processo ele é mal feito, você vai dedicar 1, 2 anos da sua vida, vai colocar um monte de dinheiro nisso, e no final você vai ter uma dificuldade enorme para publicar, porque não dá para construir castelo em um chão de areia, né? A gente não pode colocar, porque o negócio desmorona tudo. E qual que é o principal cuidado nisso daí? É no momento da amostragem, é quando a gente pensa no experimento. Muitos anos atrás, qualquer coisa que você fizesse de sequenciamento de nova geração, você ia publicar legal. Porque a gente estava falando de uma técnica muito inovadora. E apenas um processo descritivo de 2, 3 amostras era suficiente para a gente ter um ganho de conhecimento. Isso não existe mais, já há alguns anos. Então, muitas vezes as pessoas têm experimentos super bem desenhados, tem experimentos com réplicas maravilhosas, tem experimentos com hipóteses bem montadas, e na hora de fazer o sequenciamento ela fala, nossa, é tudo caro, né? Eu vou fazer o seguinte, vou juntar todas as amostras desse tratamento em um, vou juntar todas as amostras desse tratamento em outro, vou fazer um sequenciamento desse ou desse. O que acontece? Dá errado. Porque lá na frente você não vai conseguir tirar nenhuma conclusão baseado nisso, tá? Então, assim como qualquer outro trabalho, a parte de sequenciamento ele exige um desenhamento experimental muito cuidadoso, um número de replicatas bom, quanto mais melhor, né? A gente aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem o dinheiro que vários países mais envolvidos têm, mas assim, ó, pouco dinheiro não é desculpa para não fazer boa ciência. Então, se for para não poder gastar com isso, é melhor usar outra técnica. Uma técnica mais barata, como por exemplo o 16S. Mas fazer de um jeito que você consiga explorar o máximo daquilo ali. Então, vamos usar isso quando a gente tiver dinheiro para fazer uma boa replicata e, claro, né, todo aquele cuidado com a amostragem ser bem feita, para a coleção desse material genético ser bem armazenado e para utilizar um método de extração que tenha bastante eficiência. Por que isso é importante, gente? Extrair DNA de uma bactéria é relativamente simples, né? Isso é muito simples, dá para fazer até por fervura ali, você dá um rompimento na célula, passa por umas etapas de centrifugação, etc e tal, e a gente consegue isolar material genético. Agora, quando a gente está falando de comunidade, a gente está ali falando de células jovens, células velhas, bactérias de parede celular espessa e bactérias de parede celular delgada. E aí, se você usa um método apenas enzimático, por exemplo, você vai favorecer um grupo de bactérias. Se você faz um método fraco de lise bacteriana, você só vai estar olhando uma parte da sua comunidade. Então, os estudos de microbiomas para Whole Genome Sequencing, né, para metagenômica, é muito importante a gente associar uma etapa de lise mecânica bem vigorosa. Vigorosa o suficiente para quebrar toda a sua parede de DNA, ou a maior parte, né, toda não existe, e vigorosa não o suficiente para detonar teu DNA, porque se ele chegar muito picotado depois dessa fase, lá na frente que ele vai ser de novo segmentado através de uma reação enzimática, a gente vai ter problemas.
Então, qual é o ideal? Testa alguns protocolos de extração de DNA e vê o que dá certo, porque você vai investir uma grana nisso e é legal que esse negócio esteja bem feito. Tem 2 etapas que a gente não escolhe muito, você só vai escolher assim, quero esta plataforma, né? Porque a construção da biblioteca genômica e o sequenciamento, ele varia de plataforma para plataforma. A gente tem algumas plataformas de preparo muito simples, outras mais complexas, mas a gente não apita muito nisso, a gente só apita no que você vai mandar sequenciar. Hoje em dia, praticamente todos os trabalhos de metagenoma completo, eles são feitos com a plataforma Illumina, porque ela tem uma capacidade de geração de dados muito superior às demais plataformas, né? As outras, elas estão evoluindo, já tem trabalhos fazendo isso com PacBio, com Nanopore, mas hoje em dia a plataforma de sequenciamento Illumina, ela é de longe a mais adequada para a gente estar fazendo, porque esse processo, independente da plataforma, esse DNA vai passar por uma fragmentação e a gente precisa de uma quantidade de DNA sequenciado bem profunda. Quão profunda? Em torno de 20 milhões de leituras por amostra. Então, a única plataforma que hoje faz isso de forma viável para a gente, né, com baixo nível de erro, hoje em dia ainda é Illumina, e eu tenho certeza que isso muda em pouco tempo, porque a gente está passando por frequentes processos de evolução nessa nossa caminhada rumo à parte tecnológica de sequenciamento de DNA. E por fim, talvez o que mais interesse todos vocês aqui, a parte de análise de bioinformática, né? Então, esse processo eu vou explorar um pouco melhor com vocês ao longo da apresentação. Ele começa com um processamento por qualidade, independente do que você vai fazer, você vai olhar as qualidades. Geralmente, o que é checagem de qualidade nesse processo aqui? É retirar todas aquelas sequências muito pequenas, joga fora. A gente retira toda a parte de contaminação, né? E essa contaminação pode ser tanto os adaptadores quanto os controles internos do sequenciamento, e a gente também pode retirar, por exemplo, todas aquelas sequências que têm um índice de qualidade, que a gente costuma chamar de Phred score, abaixo de um determinado ponto que cada pessoa vai atribuir. Eu não quero entrar nesses detalhes, porque acho que vai acabar confundindo ou enchendo demais de informação, mas a gente faz esse processo. Terminou a qualidade, controle de qualidade, aí tem uma série de outras relações, eu vou trazer agora para vocês, aguenta a mão, que vão levar a gente a ter um monte de dados. E o que eu acho interessante é assim, às vezes a gente acha que o mais difícil vai ser o processamento de bioinformática, ou às vezes a gente acha que o mais difícil vai ser a parte de sequenciamento, mas eu garanto para todo mundo que o mais difícil é depois que tudo isso acaba. É aqui, ó. Quem já teve a oportunidade de trabalhar com uma abordagem como essa, pega no final matrizes e mais matrizes de dados. O que são esses dados? Normalmente, listas, né, de espécies em relação ao conjunto de amostras que a gente tem, ou, por exemplo, um conjunto de genes ou de caminhos metabólicos, ou até mesmo de genomas extraídos desses metagenomas. É uma quantidade tão grande de dados que sobrecarrega a gente. E aí fica, às vezes, muito difícil de saber por onde olhar. Eu vou descrever tudo isso que está acontecendo. Eu vou olhar uma coisa específica. E aí, a resposta disso, ela vai depender de cada estudo. E é importante que, quando a gente invista nesse tipo de coisa, a gente tenha metadados para associar. O que são metadados? São características auxiliares àquelas amostras, que ajudam a gente a entender e interpretar os dados biológicos. Por exemplo, se eu estou fazendo um estudo clínico para entender o metagenoma, por exemplo, de pacientes atacados por Covid-19, eu posso pegar ali uma lavagem, né, esqueci o nome, das secreções nasais ou do pulmonar dos pacientes. Eu vou extrair o DNA lá e vai ter DNA viral, mas vai ter DNA bacteriano, uma série de outras coisas. Quero entender esse processo? Legal. Então vamos entender como que era a idade dos pacientes, comorbidades, sexo, tipo de dieta, enfim, um conjunto de dados que ajude a gente a interpretar esse processo. No meu caso, eu trabalho muito com solos e plantas.
Então a gente vai caracterizar aquele solo, qual é o pH dele, qual é a quantidade de carbono, como que aquele solo foi cultivado pregressamente, qual é o teor de argila, enfim, qualquer fato importante que ajude a gente a fechar esse quebra-cabeça e estabelecer relações interessantes sobre esse processo. Isso tudo faz com que estudos que sejam muito bem desenhados, estejam empoderados de dados, possam ser extremamente informativos para a gente e levar a gente a publicações de altíssimo impacto, que com certeza vão fazer diferença na carreira de cada um. Agora vamos levantar essa parte da bioinformática, vamos um pouco mais além. Eu falei para vocês que a gente vai fazer o sequenciamento, que a gente vai chegar lá em mais ou menos umas 20 milhões de sequências. Considerando que a gente vai fazer um estudo pequeno, uns 10 amostras, a gente está falando aí de 200 milhões de pequenas leituras de DNA. Gente, 200 milhões é um número muito grande, né? Então, o que fazer com esse volume de dados que enche computadores, que sobrecarrega servidores? A gente tem basicamente duas possibilidades. A gente pode olhar isso de uma forma mais simplista, que é o que a gente chama de abordagens baseadas em leituras. Ou a gente pode fazer uma montagem de todas essas leituras numa abordagem que a gente chama de uma abordagem de montagem, sempre por um método que a gente chama de de novo. O que é um método de novo, né? Vou detalhar lá na frente, mas é um método onde você pega todas aquelas pecinhas de DNA e tenta encaixar uma com a outra, todas com todas, e depois ver o que dá certo nessa reestruturação, da reconstrução daquele estado inicial que o genoma apresentava. Por enquanto, eu vou falar deste lado aqui. Eu vou falar de abordagens baseadas apenas em leituras. Quando eu pego partes de genomas, picoto eles e sequencio ele milhões de vezes, cada pedacinho desse fragmento, que geralmente, quando a gente usa Illumina, tem em torno de 100 a 125 pares de bases, ele pode conter informações para a gente que levem a gente a entender a origem daquela sequência, tanto em termos taxonômicos, ou seja, qual organismo originou essa sequência, quanto, muitas vezes, uma informação de origem funcional. Ou seja, isso daqui é um pedaço de proteína, por exemplo, isso aqui é um pedaço de um gene que leva a um determinado caminho metabólico, e aí a gente pode fazer um processo de montar o perfil taxonômico ou perfil metabólico de cada uma dessas leituras. É claro que isso é feito de forma automatizada, né, forma em larga escala. Então os computadores vão pegar cada uma dessas leituras, ele vai olhar para ela e ele vai falar, vou tentar dar uma origem taxonômica. Isso ele pode fazer de duas formas. Ele pode mapear cada uma dessas pequenas leituras para um genoma, e ao levar para um genoma, a gente vai ter muitas vezes a origem associada, né? Olha, esse fragmentozinho ele parece com um pedacinho de genoma de E. coli. Então tinha uma E. coli aqui nessa amostra. Esse pedacinho de leitura, ele parece com um Bacillus subtilis. Então eu tenho um Bacillus subtilis. Às vezes ele não vai conseguir chegar nesse nível de detalhe. Ele vai falar, olha, isso daqui parece um pedacinho de genoma que está presente em todas as proteobactérias. Ele vai falar que existem membros daquele filo naquela amostra. Às vezes é o máximo que a gente vai chegar. Porque são pedaços muito pequenos. E às vezes pedaços muito pequenos não contêm a quantidade de informação que a gente realmente precisa para entender isso mais a fundo. Uma outra possibilidade, dentro desse viés taxonômico, é ele olhar todas aquelas sequências e falar quais dessas sequências parecem marcadores moleculares. O que são marcadores moleculares? São sequências mais bem conhecidas que levam direto à identificação de alguém. Por exemplo, o 16S para bactérias, a região ITS para fungos, né? Mas tem outros. Você pode usar o gene RPOB, você pode usar o gene GIRA, que são genes conservados dentro de genomas inteiros e que contêm informações taxonômicas ou filogenéticas importantes. E aí a gente consegue linkar só uma parte daquele metagenoma que contém essas informações
as bactérias que estavam presentes lá. Também é uma abordagem importante que dá para ser feita. Um outro caminho, e a gente sempre faz os dois, né? A gente nunca vai ter um conjunto de dados tão importantes quanto esse para usar apenas uma parte deles. Uma outra opção é a gente fazer o perfil metabólico dessas amostras. Então, por exemplo, se uma pequena leitura ela for referente a um 16S, o 16S ele não gera proteína, né? Então ele só fica ali em termos de ribossomo, ele é taxonômico, ele não usa para isso. Mas várias outras proteínas, elas vão ter os seus fragmentos, né, as partes das suas regiões codificantes dentro desse metagenoma, e quando a gente olha isso dentro de bancos de proteínas anotadas, ou por exemplo, de caminhos metabólicos, né, de pathways anotados, a gente consegue atribuir função dentro daquele conjunto de comunidade. Então, qual é o lado interessante disso? Quando eu começo a comparar amostras, eu começo a falar, olha, eu fiz tal tratamento e eu tive um aumento na quantidade de genes relacionados a um ciclo, por exemplo, do enxofre. Ou eu tive um aumento na atividade de aminase de tal gene que vai levar a tal consequência em relação a esse organismo. Então você vai começar a olhar todas as variáveis, e quando vocês olham aqui uma coisa cheia de quadradinhos, né, cheia de nomes, é porque realmente a lista desses processos ela é gigantesca, a gente consegue ter uma informação global de todas as possíveis alterações que a gente está tendo. Supressão ou aumento de determinadas vias metabólicas, é claro que é do potencial, né, que a gente está falando de DNA, ou de genes, ou de coisas desse tipo. Mas, isso que parece muito complexo, hoje em dia pode ser bastante simples. Existem algumas plataformas automatizadas, né? A mais famosa delas é o MDREST, de Metagenomic Analysis Server, que você pega as suas leituras que saíram lá do sequenciador, coloca nela e ela vai fazer o que a gente chama de uma pipeline, um conjunto de transformações, e vai verificar a qualidade das suas amostras e vai anotar essas amostras funcionalmente, taxonomicamente, de acordo com os bancos de dados que você escolher. Então, aquela pessoa que falar, olha, eu não tenho nenhuma afinidade com bioinformática, eu nunca quero mexer com isso, acho que isso é para gente que é maluca, com certeza um pouco, simplesmente pode trabalhar dentro dessas plataformas automáticas e já vai ter muita informação disponível. Elas trabalham com essa abordagem de leituras isoladas, tá? E o que a gente pode resolver de um metagenoma como um todo? Mais para frente eu vou voltar na parte de assemble, tá bom? Fica tranquilo. Ou fiquem tranquilos. A partir desse tipo de dados, a gente consegue definir composição de uma amostra. Essa composição, ela pode começar de um nível muito grande, né, como filo, classe, ordem, até mesmo ao nível de linhagens, o que é impossível fazer, por exemplo, com uma abordagem dependente de PCR, tá? A gente pode entender padrões de distribuição, tudo depende da forma como você vai analisar esses dados. A gente pode rodar um conjunto de análises multivariadas, e essas análises multivariadas, elas podem ter diferentes finalidades, mas principalmente utilizadas para a gente entender a estrutura de relação, né, a proximidade entre as amostras baseados em caracteres variados. Então, por exemplo, eu olho assim, olha todo mundo que está naquela comunidade, olha todos os indivíduos. Quais amostras se parecem mais com quais e como é esse processo? Ele vai te mostrar. Ele vai rodar, por exemplo, dentro de todo esse conjunto, quais organismos são bioindicadores de uma determinada condição. Por exemplo, quando eu aplico tal tratamento, esse grupo respondem aumentando sua abundância, esse reduzem. Uma análise multivariada, a gente pode entrar com determinados metadados para entender a relação entre fatores abióticos e fatores bióticos, inclusive quantificando essas relações. E a gente ainda pode também estabelecer correlações entre um determinado gene, um determinado táxon, uma determinada função, né, que agrupa um determinado conjunto de genes, e uma determinada variável. Por exemplo, nesse gráficozinho aqui, eu mostro a abundância relativa de acidobactérias em função do pH.
Imagina quando você tem uma visão global das suas amostras, que tipo de dados que a gente não consegue explorar nesse sentido. Bem, a gente consegue ir muito mais além. É possível estabelecer perfis funcionais, conectar funções a taxons. Por quê? Às vezes eu olho ali, olha, eu tenho um aumento na na abundância relativa de genes ligados ao metabolismo do citrato. Quem está fazendo isso? Você pode isolar aquele conjunto de sequências e trazer uma informação taxonômica, entender quais são os atores deste processo naquele ecossistema. Quando eu falo de ecossistema, eu posso falar de uma amostra qualquer, tá bom, gente? Muito importante, a gente pode avaliar simultaneamente micro-organismos de diferentes reinos. Então, com uma abordagem dessa, você vai olhar para as amostras, como você picotou tudo de todo mundo, ali vão ter bactérias, vírus, árqueas, fungos, acho que eu não falei fungos, enfim, todos os reinos microbianos a gente vai conseguir avaliá-los de uma forma conjunta. E isso é muito importante porque num trabalho só você aprende a ter uma visão holística e global do seu processo. É possível descrever caminhos metabólicos novos ou entender como eles estão se comportando, né? E uma parte que eu vou explorar um pouquinho mais profundamente com vocês, extrair genomas completos ou parcialmente completos de todo esse metagenoma. E isso é uma das coisas mais legais e que mais têm sido desenvolvidas recentemente e que eu acho que vai ajudar muito a gente no futuro. Quais são os grandes desafios que hoje em dia a gente enfrenta, né? O principal, eu ainda acho que para nós aqui é o custo de sequenciamento. A gente está falando hoje em dia de uma média de $600 para cada amostra que a gente vai fazer uma análise. E aí, com o dólar do jeito que está, a gente está falando de valores superiores a R$3.000 para cada uma amostra. Lembra que eu falei com vocês que é importantíssimo que a gente tenha um número de amostras suficientemente bons para a gente conseguir ter inferência estatística disso? Então, você não vai poder fazer o seu estudo com 2 amostras. Então, imagina que a gente está começando aí com pelo menos 10, 20 amostras e esse custo já está se levando para 30, 60 mil reais, né? Eu fiz um sequenciamento ano passado de 10 amostras, o dólar estava bem mais baixo, custou exatamente R$24.300. Então, assim, para laboratórios pequenos, como é o meu caso, por exemplo, ainda é bastante custoso esse tipo de análise. E tem um outro desafio, que acho que talvez seja maior do que o dinheiro, porque eventualmente consegue-se aprovar grandes projetos, que é o processo de interpretação de dados, né? E aí a gente tem 2 frentes. A falta de bioinformatas, e eu queria chamar a atenção de vocês que hoje estão na pós, que quem ainda não está se envolvendo com bioinformática está perdendo tempo, assim. Eu acho que nenhum ramo da biologia tem evoluído tanto quanto a bioinformática. Ela pode ser aplicada não em um campo, mas ela é ela é longitudinal, né? Ela é transversal, ela conversa com muitas áreas diferentes e a gente precisa de gente trabalhando com isso, tá? Eu vou dar umas dicas de como a gente pode começar no final. E a gente tem uma coisa que pouca gente conhece, que é o fato de que esses bancos de dados, eles são altamente enviesados. E aí toda a parte de interpretação, ela esbarra nesse momento. Vou demonstrar isso para vocês. Peguei esses dados aqui ontem. Esse aqui são estatísticas do Integrated Microbiome Genomes e Microbiome Samples. Ele é do JGI, né, do EMGM. E ele é um dos maiores repositórios de genomas bacterianos ou microbianos, de uma forma geral, que a gente tem hoje em dia disponível. Se vocês repararem, a gente tem, em média, quase 80 mil genomas depositados. Então, aparentemente, quando a gente pensa em 80 mil genomas, parece que a gente está falando de uma quantidade muito expressiva. Só que olha como que funciona isso. 4 filos de bactérias, proteobactérias, firmicutes, actinobactérias e bacteroidetes, eles detêm 88% de todos esses genomas. Ou seja, se estuda muito, muito, muito 4 filos. E nós temos 141 filos ou candidatos a filos que possuem apenas
que dividem, desculpa, os que sobram 12% de todo esse banco de dados. Para vocês terem uma ideia dessa discrepância, é isso daqui, ó. Cada pequena linhazinha dessa nessa minha janela é um filo ou um candidato de filo. E esta barra vertical representa a porcentagem que ele representa no banco de dados. Qual é o problema disso? Que tem micro-organismos muito importantes que não estão representados aqui. Um exemplo, esse daqui é a abundância de genomas de acidobactéria. A acidobactéria é um dos principais filos que estão presentes, de bactérias, né, que estão presentes em solos. Então, como que a gente pode ter tão pouco conhecimento de um filo que é tão importante, que é um dos mais abundantes do mundo? É porque a dificuldade de cultivar ele é muito grande. E aí, olha só, quando eu comparo uma sequência qualquer com um banco de dados, é óbvio que eu tenho que achar algo que pareça com ela naquele banco de dados. E o que acontece quando eu tento anotar, ou seja, quando eu falo anotar, eu falo assim, dar função, ou atribuir taxonomia. O que acontece quando eu tento anotar algo que está nesta faixa inferior, que está neste nível de abundância? Eu vou mostrar para vocês o que acontece. Esse aqui é um artigo antigo já, 2013, de um grupo que eu tenho grande admiração. Aliás, se não fosse a pandemia, eu estaria lá agora, trabalhando com eles por um ano na Dinamarca. É um grupo que fez um trabalho, na verdade, sobre fósforo, mas no meio desse trabalho eles mostraram qual é o problema da falta de representatividade nos bancos de dados. Eles simularam um metagenoma de duas espécies. Como que eu simulo um metagenoma de duas espécies? Eu pego os dois genomas, picoto e finjo que isso é uma amostra complexa e que eu estou estudando ela. O que eles fizeram? Eles fizeram um processo que é um BLAST-P. O que é um BLAST-P? É uma notação em nível de proteína para entender a função de cada um daqueles genes. E através de um programa que se chama MEGAN, eles avaliaram a estrutura disso em termos de quem era responsável, né? Eles designaram a origem de cada uma dessas sequências. Qual foi o resultado? 100% dos genes foram anotados a essas duas espécies porque elas eram espécies presentes no banco de dados. Agora, olha, o que acontece, ou o que aconteceria se essas duas espécies não estivessem presentes no banco de dados? Que é o que a gente está falando quando a gente está falando desse grupo aqui, ó. Bem, eles fizeram a mesma coisa, só que na hora de fazer este processo de anotação de genes e binário, eles tiraram do banco de dados exatamente esses dois genomas que existiam lá dentro. E aí, quando eles removeram esses dois genomas e tentaram atribuir isso, o resultado foi que a análise de bioinformática interpretou como sendo um metagenoma realmente complexo e de diferentes organismos. Por quê? Porque ele olhava que a similaridade daquela amostra não tinha exatamente uma igual, então ele foi olhar uma mais próxima. Às vezes, quem era mais próximo era uma pessoa, uma bactéria, muito distante. E aí, olha o resultado disso, gente. Apenas 28% das proteínas de uma das bactérias foram classificadas corretamente em nível de família. Ou seja, 72% foram atribuídos a outras famílias de bactérias. E, para o meu espanto, né, quando eu olhei esses dados, em termos de nitrospira, apenas 0,7%, ou seja, menos de 1%, foi corretamente classificado em nível de filo. Isso significa o quê? Como o nitrospira é uma dos grupos bacterianos extremamente mal representados, ele acha que o que era dele são de outros organismos. E acabou achando que haviam 94 espécies diferentes nesse metagenoma, que na verdade a realidade eram de apenas duas amostras, duas bactérias. Isso é tão sério que a gente entende que tudo que a gente conhece em termos de metagenoma, de anotação direta, apenas a partir de leituras, está errado.
Mas toda técnica tem seu viés. E apesar de estar errado, às vezes numa atribuição taxonômica, ele ainda está correto numa atribuição funcional e ainda é extremamente importante. Então hoje, na minha opinião, um dos maiores desafios que a gente tem é entender aqueles que a gente não conhece. E como que a gente pode fazer isso? Melhorando os nossos bancos de dados. Parece que eu estou falando de ovo e galinha, né? Como é que eu entendo quem não conheço porque não tem no banco de dados? Eu falo, tem que melhorar o banco de dados, mas isso a gente pode fazer baseado em 3 processos. Pessoal, alguém está com o microfone alto aí, se vocês puderem desligar. Eu vou até desligar o meu som aqui. Ok. Então, vamos lá. Como que a gente pode melhorar isso, né? Melhorando o cultivo de micro-organismos, a gente até hoje não consegue cultivar a maior parte dos micro-organismos que existem no nosso ecossistema. A gente pode usar genomas de sequenciamento de células únicas, né? O que a gente chama de single cell genomics, ou a gente pode usar, o que eu quero mostrar para vocês como gancho final dessa apresentação, um processo que a gente chama de metagenomic binding. Que seria isso? O que é o processo de binding? É uma metodologia utilizada para separar os DNAs para reconstruir genomas parciais ou completos. Isso já tem sido feito, né? Esses dados aqui, eles evoluíram um pouco no último ano, então eu acho que o JDI não está atualizando mais isso. Mas quando a gente olha aquele total de bactérias, uma porcentagem relativamente expressiva, ela já vem de genomas montados a partir de metagenomas. Então, isso já está rolando. E como que esse processo ocorre, né? Bem, todas aquelas leituras, elas são checadas em relação às qualidades e elas são montadas dentro de um processo que a gente chama de montagem de novo, que é mais ou menos o que essa criança teria que fazer para ligar todos esses legos. Ela vai pegando as características e vai encaixando um no outro. Não é uma coisa fácil, porque as sequências de DNA elas não vêm em cores, né? Eu vou botar um monte de slide coloridinho para vocês, mas no final é tudo composto de A, T, C e G indiscriminadamente. E a gente faz uma reunião disso numa reconstrução de genomas. Vou passar aqui só para uma área mais didática. Então vamos imaginar, como metagenoma, a gente tem extração de DNA, a fragmentação antes do sequenciamento e o sequenciamento de pedaços um pouco menor. Aí a gente vai fazer a montagem. Quando a gente faz uma montagem de um genoma, esse é o processo linear. É relativamente simples, porque está todo mundo aqui da mesma espécie. Isso daqui, quando a gente reorganiza esses pequenos pedaços em um pedaço maior, a gente chama isso de contig. E normalmente o ideal para uma bactéria que tem apenas um cromossomo seria ter uma única molécula no final, de cabo a rabo. Isso quase nunca acontece. Mas a gente consegue transformar milhões de leituras em 20, 30 pedaços, que está excelente, já está 100% bom. Isso é feito por um processo de comparação de cada sequência com cada sequência. Então vamos imaginar aqui um pequeno sequenciamento. Essas sequências elas vão ser comparadas umas com as outras, todas com todas, é um processo que demanda um recurso computacional bem elevado, e eles vão chegar numa decisão de ordenar isso por ordem de similaridade. Então, ordenando todas essas pequenas sequências, eu consigo reconstruir um fragmento grande, né? Então, assim vocês estão imaginando. E forma o que a gente chama de contínuo consenso, que tem um outro fator, que eu acho que é importante a gente entender isso daí, que é um fator de cobertura, o que a gente chama de coverage. O que é isso? É quantas vezes uma determinada região do DNA foi sequenciada por fragmentos, ou seja, quantos fragmentos tem em cima daquela região para eu reconstruir aquele pedaço. Normalmente, um genoma a gente reconstrói com coberturas de 30 a, 200 vezes para uma bactéria, né? E o que é interessante? Como a gente pensa naquele genoma, como a maioria dos genes tem uma única cópia, a cobertura ela é bem uniforme. Então, todos os contigs, eles têm que apresentar a mesma cobertura. Então, todos os contigs, que são pedaços grandes daquele genoma,
eles têm que ter mais ou menos o mesmo número de sequências que sequenciou ele, que originou a ele. E isso é um dos indicativos de que aquela montagem foi bem feita, né? Agora, imagina isso tudo quando a gente está falando de um metagenoma. Eu estou ilustrando aqui um metagenoma de 3 bactérias. Você consegue imaginar isso numa comunidade real? Normalmente, por exemplo, em um solo, a gente tem mais de 1000 espécies em um único grama de solo. Então, qual é o problema, né? Que cada uma dessas bactérias, ela está numa concentração diferente. Tem bactérias super abundantes, tem bactérias super raras. Quando eu fizer esta fragmentação, eu vou ter algumas bactérias mais bem representadas, outras menos. E eu vou fazer o sequenciamento, vai ter aqui um confete de carnaval, e eu vou tentar fazer a montagem exatamente igual eu fiz na outra. A diferença é que aqui a gente nunca vai chegar, nunca não, quase nunca a gente vai fechar uma bolinha circularzinha bonitinha. E a gente vai ter contigues variados, que aqui eu botei cada um de uma cor, mas no fundo são sequências de DNA, cada uma de um tamanho diferente. E você sabe que cada uma delas veio de uma bactéria diferente. Então, nesse processo de montagem, você poderia fazer todas aquelas análises que a gente descreveu lá no passado, com uma qualidade muito maior. Porque em vez de você ter uma sequência muito pequena, você tem um contigue grande. Às vezes na ordem de megabases, às vezes na ordem de kilobases, tá? Mas o que eu quero falar aqui nesse momento com vocês é que dá para a gente fazer a binagem disso. A gente pode fazer a separação e a reconstrução disso em genomas individuais. E como a gente faz isso? É uma pergunta bem legal. Um dos principais fatores é comparando a cobertura. Quando eu falei para vocês da montagem de um genoma, eu falei para vocês, olha, é uniforme ao longo daquele genoma, porque a maioria dos genes tem cópia única. Mas quando eu estou falando de metagenoma, uma bactéria que tinha muito DNA na amostra, ou seja, que era muito presente, ela vai ter uma cobertura muito alta, porque ela é mais representada do que uma bactéria que está rara. Essa é pouco representada. Então, por exemplo, nesse caso ilustrativo, esse primeiro grupo de contigues, né, que estariam nesse momento aqui, eles teriam, por exemplo, um coverage de 50 vezes, enquanto este outro, que era uma bactéria rara, teria um coverage ou uma cobertura de apenas 10 vezes. Então, eu posso começar a separar isso por grupos de coberturas. Eu espero que uma bactéria única, todos os contigues dela tenham dentro de uma mesma cobertura. Então, todo mundo dessa bactéria vai estar por volta de 50 vezes. É claro que isso não resolve o problema, porque a gente tem muitas bactérias naquele meio e muitas bactérias dessas vão estar mais ou menos na mesma cobertura. E aí, o que a gente faz? A gente adiciona outros dados que ajudam a gente a decidir isso. Esses dados podem ser a anotação taxonômica dos contigues baseados em genes conservados, é o que a gente chama de housekeeping genes. Então, eu vou pegar cada um daqueles contigues, vou buscar esses genes e vou atribuir uma taxonomia. Se eu tenho uma bactéria, um Penibacillus, por exemplo, com a cobertura, e se eu tenho uma outra bactéria, por exemplo, uma Actinospica, com a mesma cobertura, mas um outro gene, eu sei que esses contigues são de bactérias diferentes. Também se analisa o conteúdo GC das bactérias, porque é normal que ele varie de forma constante ao longo de um genoma. Ou seja, por exemplo, vou chutar valores. Uma E. coli vai ter um teor GC próximo de 46. Provavelmente um Bacillus subtilis vai ter um conteúdo GC de 58. E esses números estou inventando aqui, tá bom, pessoal? Quando eu olhar dois contigues, eles têm a mesma cobertura, mas um tem um teor de GC de 40 e poucos, outro de 50 e poucos, eu sei que provavelmente eles não são da mesma bactéria. E além disso, eu também posso separá-los pela frequência com que a sequência aleatória de 4 nucleotídeos, por exemplo, ATTA, se repete ao longo do genoma, porque isso também é uma característica altamente conservada. Então, cada uma dessas montagens ela é avaliada em relação a esses fatores, e isso vai ajudando a gente a separar. E no final, o que eu tenho são genomas
montados a partir de metagenomas. A gente chama ele de BIM1, BIM2, BIM3, assim a N BIMs que a gente pode conseguir. Como eu não gosto de deixar tudo muito simples, meus alunos sabem disso, eu sempre procuro complicar um pouco mais. Isso pode ser feito de forma mais complexa e mais interessante utilizando múltiplos metagenomas. E como que esse processo é feito? Olha, imagina que eu estou pegando um determinado tratamento, ou uma determinada amostra, aliás, é um determinado estudo, onde eu tenho amostras submetidas a um tratamento, coloco um tratamento nisso antes e depois. Eu sei que aquele grupo de micro-organismos, ele vai mudar. Alguns vão aumentar, alguns vão diminuir. Por exemplo, se eu fosse separar este metagenoma 1 aqui, ó, por base na cobertura, eu ia falar que a bactéria A e B, eles teriam a mesma cobertura, porque eles têm mais ou menos a mesma quantidade nas minhas amostras, eles têm mais ou menos o mesmo tamanho de genoma. A bactéria C, ela teria uma cobertura menor, porque ela está em menor quantidade, então o número de vezes que o DNA dela foi representado é menor. Se eu fizer um tratamento e alterar a proporção desses organismos, eu vou ter, por exemplo, nesse caso, a bactéria A reduzindo bastante a cobertura dela, a bactéria B mantendo neutra, a bactéria C aumentando. Bem, eu posso plotar a cobertura dessas bactérias e correlacionar com a primeira cobertura que eu estou fazendo, dividindo ele em duas dimensões. E ele fica exatamente assim, olha, neste metagenoma, esses contigues ou essas bactérias tinham uma abundância alta, então uma cobertura alta. Neste metagenoma, ela tinha uma cobertura baixa, então ela fica aqui. E nesse momento eu separo ela deste, que continua mantendo uma cobertura alta nesse metagenoma e nesse metagenoma. Então isso é chamado de estratégias de cobertura diferencial. Eles têm aumentado muito ultimamente e a gente tem tido trabalhos que podem fazer isso com múltiplas amostras, conseguindo um processo de separação de genomas de forma muito apurada. Como o meu tempo está acabando, eu vou sugerir que vocês leiam esse artigo, também do mesmo grupo que eu estava falando agora há pouco, e eles desenvolveram isso já há algum tempo atrás, olha só, em 2013, tecnologia para fazer isso. Já existem outras plataformas, outras formas, mas eles mostravam que a partir de uma binagem diferencial de múltiplos metagenomas, a gente poderia até obter genomas completos de organismos raros, tá? É um artigo lindo, eu acho que vale a pena vocês lerem. Eu não vou mais aprofundar nele pelo tempo. Eu também vou sugerir que vocês leiam esse artigo. Ele dá um review completo sobre isso que a gente está conversando aqui. Ele vem dar amostragem, as análises. Ele vai dar um overview sobre tudo isso que a gente está conversando. Vale muito a pena ver. Saiu na Nature Biotechnology, ele é relativamente recente. E eu queria finalizar a apresentação com pequenas dicas, né? Como que eu começo isso, né? Como que eu começo? Gente, tempo de quarentena é ótima oportunidade para vocês mexerem nisso. Por quê? Porque vocês precisam ficar em casa, isso daqui dá para fazer de casa. A gente tem um servidor na microbiologia, a gente, para quem não consegue ter computador em casa que rode pelo menos o básico, a parte de linha de comando a gente pode rodar por lá, a gente pede para o Diogo, por favor, o cadastro, ele faz o cadastro de vocês. E como a gente faz esse tipo de trabalho, como a gente começa, eu falo que para resolver um problema, primeiro a gente tem que ter o problema, né? Então, começa buscando o problema, vai em bancos de dados, como, por exemplo, esses que eu estou citando, o MDREST, o SRA ou o MGM, e busquem dados desses bancos de dados, e tem muitos gratuitos lá, para o seu computador e começa a brincar com isso. Começa como? Começa com plataformas automatizadas. Vai no MDREST, faz o upload, faz uma análise, vê como ele roda. Tudo isso tem tutorial na internet, tem vídeo no YouTube, tem gente falando, geralmente em inglês, né? Mas tem muitos textos falando sobre isso. E depois que você começar a entender o que ele faz, geralmente ele vai já formando gráficos, formando tudo, você pode exportar os resultados brutos e começar a fazer as suas próprias análises.
Então vai para o Excel, vai ter que aprender muito Excel, muito PEST, que é um programa estatístico, ou aqueles com nível mais avançado vão para o R, né? Trabalhar nessa linha. Isso a gente começa no nível básico, mas também dá para a gente ir para um nível mais avançado. E o que eu vou falar agora serve para quem quer mexer com genoma, com metagenoma ou com qualquer coisa de bioinformática, né? Vamos começar usando Linux ou pelo menos o sistema OS X, que é da Apple, que eles são compatíveis com linha de comando para praticamente todos os programas mais novos de bioinformática. Então, a gente tem programa gratuito para rodar tudo. Mas os desenvolvedores do software não fazem janelinha, com um lugarzinho para clicar, essas coisas. Então, tem que aprender a mexer com linha de comando. Não é difícil, só assusta. Não estou falando que vocês precisam aprender a programar, viu, gente? Eu não sei programar. Estou falando que vão usar linha de comando. É diferente, é bem mais simples. Daí vamos começar a estudar um pouco sobre controle de qualidade de sequências. Aí a gente pode trabalhar com esse pacotinho aqui, FastQC, Trimomatic, BBDuck. Vamos começar a mexer com alguns assemblers, né? Ou fazer alguns assembles. E aí a gente pode usar MetaSpace e MetaHit para montar, MetaQuast para avaliar essas montagens. A gente tem que aprender sobre mapeamento de sequências, porque você vai fazer isso para várias coisas, entre elas para avaliar a qualidade das montagens e também para fazer a anotação funcional e taxonômica dessas sequências montadas. Então, entre esses, eu sugiro o BWA ou BLAST, e a gente pode trabalhar nesse processo de binagem, e aí tem vários pacotes. Eu não vou falar o que é melhor, o que é pior, mas eu acho que vale a pena tentar algum deles, entre eles o Metabat, Anvil, o Canopy e o Concote, tá bom? É claro que no meio de tudo isso tem que tomar aquela cervejinha para não surtar, porque às vezes dá uma surtada mesmo. Então um bom jeito é abrir uma cervejinha, começar a ir nos comandinhos e dar aquela relaxada. E eu agradeço enormemente a paciência de vocês me ouvirem aqui 50 minutos na frente desse computador.